Olá, hoje nós vamos para o capítulo 17 do livro do profeta Isaías. Hoje nós temos um oráculo sobre Damasco e Israel. Lembra que a gente começou desde o capítulo 13 a ter oráculos sobre os povos vizinhos, né? Sobre os povos vizinhos de Israel e de Judá. Nós já tivemos sobre os filisteus, já tivemos sobre... deixa eu te lembrar aqui, ó. Sobre Moabe, nós já tivemos sobre os assírios, né? Tudo isso. Hoje é sobre Damasco e Israel. Damasco é capital do reino de Aram, que a gente conhece como Síria. Síria, e não Assíria. Síria, capital é Damasco. E a gente lembra aqui que Damasco, na Síria, ela tinha se aliado a Israel. Síria tinha aliado a Israel, reino do norte, para se defender dos assírios. Os assírios começam a dar proteção para Judá. E aí acaba que Síria e Israel, Damasco e Israel, se colocam contra Judá. Então nós temos aí o que nós chamamos de guerra Sírio-Efraimita. Ciro por causa da Síria, Damasco, Efraimita por causa de Efraim, como era chamado o reino do norte. Tudo bem? Tudo bem. Então nós temos aí aqui um oráculo sobre Damasco e sobre Israel. E não é um oráculo muito bom não, meu filho, não é muito bom não. Os primeiros versículos falam sobre Damasco, os outros versículos falam sobre Israel, os outros versículos vão dizer o que vai acontecer, tanto com Damasco quanto Israel. E vai atribuir isto, principalmente, a derrota, a ruína de Israel, vai atribuir a falta de fidelidade ao Deus verdadeiro. Tá bom? Tá certo? Então nós temos aí, neste contexto histórico, nós temos aí Judá, né, tendo como inimigos Síria e Israel. Oráculo do profeta é contra Síria, Damasco e Israel. E lembrando que há um oráculo bastante contundente sobre Israel, lembrando que Israel feriu a aliança com Deus, se debandando para cultos e deuses estranhos. Tá bom? Vamos lá? Mais ou menos nesse contexto que vai acontecer este oráculo. Tá certo? Gente, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, chame mais gente, convide mais gente para fazer essa caminhada com a gente. Vamos começar a ler a Bíblia todos os dias, capítulo por capítulo, conhecendo, entendendo. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos lá. Atenção, os primeiros versículos é sobre Damasco, depois começa a falar de Israel. Oráculo contra Damasco. Damasco vai ser suprimida do número das cidades e será reduzida a ruínas abandonadas para sempre. Suas cidades serão abandonadas aos rebanhos, que virão repousar aí sem que ninguém os enxote. Foi tirado o baluarte de Efraim. Agora, foi tirada a realeza de Damasco. Os restos de Arã perecerão, passarão como a glória de Israel. Oráculo do Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó declinará e sua gordura se reduzirá em magreza. Como quando o ceifador já colheu o trigo e seu braço cortou as espigas, alguém rebusca as searas no vale dos Rafaitas. Aí não haverá para respigar, como quando já se varejou as oliveiras, senão 2 ou 3 bagos no mais alto topo. Oráculo do Senhor, Deus de Israel. Naquele dia, o homem voltará seus olhares para o seu Criador, seus olhos verão o Santo de Israel, e ele não olhará mais aquilo que seus dedos fizeram, as estacas sagradas e as estrelas ao sol. Naquele dia, tuas cidades serão abandonadas, como as cidades despovoadas dos amorreus e dos heveus.
abandonadas no tempo da invasão dos israelitas, elas ficarão desabitadas. Porque escureceste o Deus que te salva, porque esqueceste o Deus que te salva e não te lembraste de tua fortaleza. Tu te esforçarás em vão para plantar jardins de Adonis e neles semear plantas exóticas. No dia em que plantares, tu os verás crescer, e numa bela manhã tua planta dará flores. Porém a colheita será nula no dia do infortúnio e o mal irremediável. Ó, esse barulho de povo numeroso, esse rumor semelhante ao do mar, esse tumulto de nações poderosas, semelhantes ao brilhar de águas impetuosas. Ele as ameaça e elas fogem para longe, como nas alturas a palha levada pelo vento, como a poeira levantada pela tempestade. Quando veio a noite, houve terror, e antes da manhã nada mais restava deles. Esta será a sorte daqueles que nos saqueiam, tal será o quinhão daqueles que nos despojam. Muito bem, o que nós temos aqui? Um oráculo do profeta contra Damasco e contra Israel. Nossa, mas um oráculo contra Israel? Contra Damasco? Mas por que isso? Israel não é irmãozinho de Judá? Agora não. Agora não. Vamos lá, relembrando na nossa cabeça. Nós chamamos Israel o reino do norte e Judá o reino do sul. Tem tempo que eles estão unidos, tem tempo que eles estão brigando. Agora, o contexto é o quê? O contexto é a guerra Ciro-Efraimita. O reino do norte, Israel, se juntou com a Síria, com Damasco. Para quê? Para se defender da Assíria. Pediu ajuda a Judá. Judá falou, não vou te ajudar. Judá falou, não vou te ajudar. E aí Judá o que fez? Se colocou, junto do rei Acais, né? O rei Aracais, se colocou sob a proteção da Assíria. Israel e Damasco ficaram fulos da vida. E aí começaram a atacar Judá. Então nós temos aí a guerra Ciro-Efraimita. Israel junto com Damasco atacando Judá. Muito bem? Ora que vai acontecer. Aqui o profeta faz um oráculo contra Damasco. Damasco será arrasada. Damasco não vai ter mais nada. Damasco vai acabar e tal. Como realmente acontece quando os assírios infligem uma derrota sobre eles. Mas aí vem também falar sobre Israel. Israel também será atacada. Israel também será reduzida a nada. Mas o profeta vai dizer que Israel vai sofrer tudo isso porque Israel abandonou o Deus verdadeiro. Começou a cultuar deuses estranhos, com estacas sagradas, com estrelas ao sol. E ainda vai dizer, não vai adiantar nada os jardinzinhos de Adonis que vocês fazem. Jardim de Adonis era tipo um ritual que eles plantavam em pequenos vasos para o deus Adonis, ou Tamuz. Eu vou te explicar. Eles estavam sendo levados por esse tipo de superstição ou por adorar deuses estranhos. Começaram a adorar até deuses cananeus. Até deuses cananeus começaram a adorar. Veja aí, ó. Veja que coisa. Então, o profeta Isaías vai dizer, ó, Israel vai ser reduzida a nada por causa da infidelidade, por causa que abandonou o Deus verdadeiro para ficar com os deuses estranhos. Mas, na verdade, nesta época aí, nós temos Israel contra Judá, né? Israel que se aliou a Damasco. Deixa eu te explicar uma coisa, só para a gente entender. Este oráculo, né, ele trata de Damasco somente um pouquinho, depois é tudo Israel. Veja aqui, ó. O versículo 17 começa, oráculo contra Damasco. Só que contra Damasco é só do 1 até o 3.
Depois é contra Israel. É contra Israel, né? Deixa eu fazer um gráfico para você ver ali como que esse capítulo. O versículo de 1 a 3 é oráculo contra Damasco. O versículo de 4 a 6 é falando sobre a ruína de Israel. O versículo de 7 a 9 fala sobre a conversão de Israel, já que ele se debandou para deuses estranhos, fala sobre a conversão de Israel. E do versículo 10 a 11 termina com uma advertência muito séria, principalmente para Israel. Bom, qual que é a data deste oráculo, desse capítulo 17? A data deste oráculo seria aí naquele período da coalizão de Israel e Damasco contra Judá. Foi aquele período em que Israel se aliou a Damasco e foram contra Judá, como eu disse, na guerra sírio-efraimita. Mas isso aqui deve ter acontecido um pouco antes da queda de Damasco. A queda de Damasco aconteceu em 732. Então isso aqui talvez tenha sido um pouco antes da queda de Damasco. Aqui fala da ruína de Damasco. Em 732, Damasco vai acabar. E depois fala da ruína de Israel. No determinado momento, Israel vai acontecer a queda da Samaria, né? A queda da Samaria, e o Reino do Norte vai praticamente vir à ruína. Por quê? Porque o povo será deportado para a Síria e para vários territórios, tá bom? Então isso aqui é um pouco antes da queda de Damasco, em 732. Vamos lá, gente, no versículo 3, olha aqui o que vai acontecer, olha. Foi tirado o baluarte de Efraim, foi tirada a realeza de Damasco, os restos de Arã passarão como a glória de Israel. Ó, foi tirado o baluarte de Efraim. Efraim é o reino do norte, né? O reino do norte, tá bom. Quem é o baluarte de Efraim? Quem é que estava sustentando o reino do norte? Quem é que estava dando força para o reino do norte? Damasco. Então fala assim, foi tirado o baluarte de Efraim, ou seja, Damasco caiu. E realmente, em 732, Damasco caiu. Quando Damasco caiu, o reino do norte, Israel, ficou sem proteção. Sem proteção. E é interessante que quando Damasco cai, isso vai enfraquecer quem? Israel. Israel. Por quê? Porque Israel, gente, tinha se deixado convencer pela grandeza de Damasco. Eles olhavam para Damasco, na Síria, e falavam, nossa, pelo amor daquele país, aquele reino é maravilhoso, olha a glória de Damasco, vamos nos aliar a eles. E aí a gente está protegido contra os assírios, protegido contra Judá, vamos nos aliar aos poderosos. Só que quando Damasco cai, em 732, o reino do norte, Israel, fica desesperado, fala, pelo amor de Deus, a gente colocou a confiança em Damasco, Damasco caiu. E aí o que acontece? Começa o Israel se enfraquecer, porque eles tinham colocado toda a confiança em Damasco. E realmente acontece mais tarde, quando os assírios vêm sobre o reino do norte e conseguem deportar todo o povo, fazendo com que a queda de Samaria seja o fim do reino do norte. Né? Vamos lá. Samaria é a capital do reino do norte. Né? Vamos lá. Versículo 8, aqui está falando das coisas pagãs que Israel começou a usar. E ele não olhará mais aquilo que seus dedos fizeram, as estacas sagradas e as estelas ao sol. Gente, o que é estaca sagrada e estelas ao sol? Eram os objetos cultuais que estavam desviando Israel do verdadeiro Deus. Lembra, o Judá manteve-se muito fiel ao Deus verdadeiro, à linhagem de Davi, aquela coisa toda. Embora tivesse também no Reino do Sul, tivesse
o reino do sul ali, Judá, tivesse se desviado em alguns momentos. Mas o reino do sul, Judá, era mais fiel. O reino do norte, começou a fazer um monte de coisa. Começou a fazer, descentralizou o culto, fez ali uns santuários para eles fazerem sacrifícios e começou a se deixar levar pelos costumes cananeus, fazendo estacas sagradas, estelas feitas ao sol. E isso aqui, né? Isso aqui, o profeta começa a dizer, ó, por causa dessas coisas aí, vocês vão ver o fim de tudo isso aí. Vamos lá. No versículo 10, aqui outra coisa séria aqui, ó. No versículo 10, ó. Por que esqueceste o Deus que te salva? Israel, né? Reino do Norte. E não te lembraste da tua fortaleza. Tu te esforçarás em vão para plantar jardins de Adonis e neles semear plantas exóticas. Deixa eu explicar uma coisa. O que é jardim de Adonis? Vamos lá. Entre os cananeus existia um deus chamado Tamuz. Que na verdade é um deus, uma divindade que vinha lá dos Sumérios. Esse deus Tamuz era um deus que no inverno ele morria, né? Ficava morto o inverno todo, e na primavera ele renascia. Era um deus ligado à questão da agricultura, chamado Tamuz, né? Esse deus. Então, o que você fazia? Então, você fazia para que honrasse esse deus, que era um deus da agricultura, porque na primavera ele renascia, você plantava vasinhos com plantas que passavam logo. Então você plantava funcho, plantava cevada, plantava trigo, ali no vasinho. Então você sabe, se você planta um trigo no vasinho, ele vai dar aquele raminho, mas ele não vai produzir nada, ele logo morre. Então, era uma devoção que o pessoal tinha por esse deus Tamuz, que você plantava vasinhos de planta, né? E oferecia para esse deus Tamuz, honrando esse deus Tamuz, para que você tivesse uma boa colheita. Tá. Só que esse deus Tamuz era muito parecido com um deus grego chamado Adonis. Olha que interessante. Porque o Adonis tem uma história depois você pode estudar a mitologia grega, você vai ver. Adonis tem essa coisa, né, de que ele também morria, descia até os infernos lá, ficava morto no inverno e na primavera Adonis ressurgia, né? Aí tanto é que Adonis era apaixonado por mais 3 pessoas, Perséfones e tal, mas depois você lê sobre isso. E na mitologia grega, né, o ano era dividido por 3 partes para cada paixão de Adonis. Tudo bem, não é importante. Só que aqui a Bíblia fala assim, tu te esforçarás em vão para plantar jardim de Adonis. Por quê? Porque, na verdade, esse Tamuz era, na verdade, o mesmo deus grego Adonis. Por isso a Bíblia usa a expressão Adonis aqui. Por quê? Porque, na verdade, Adonis é mais conhecido e na versão grega, Septuaginta, é mais fácil você usar o equivalente grego desse deus. Então, mas na verdade, esses jardins de Adonis corresponde a esse deus cananeu Tamuz, que era uma divindade cananeia. E o profeta chama atenção que vocês estão plantando, não vai adiantar nada plantar os jardinzinhos de Adonis aí. Ele vai plantar os jardinzinhos de Adonis. Porque eles começaram a fazer também isso, essas práticas pagãs. Plantar em vasinhos miúdos, né? As sementinhas de funcho, cevada, trigo e tal, para oferecer para o deus Tamuz ou Adonis, né? E isso, falou, olha, nada vai adiantar. E mais uma vez o profeta chama atenção que o povo de Deus estava se desviando.
principalmente Israel se desviando do Deus verdadeiro. Vamos lá no versículo 12. Olha que interessante. Esse barulho de povo numeroso, esse rumor semelhante ao mar, esse tumulto de nações poderosas, semelhante ao brilhar das águas impetuosas. Que barulho é esse? Esse é o barulho do exército assírio, que vem marchando, já marchou sobre Damasco e vem descendo. E o profeta chama atenção. Atenção, atenção, Israel. Olha esse barulho, olha esse rumor semelhante ao do mar. O que é isso? O barulho do exército assírio que vem descendo. Já acabou com Damasco, agora vem acabar com Israel. E no versículo 14, quando veio a noite, houve terror, e antes da manhã nada mais restava deles. Essa será a sorte daqueles que nos saqueiam, tal será o quinhão daqueles que nos despojam. Muito bem, aqui, à noite, a Bíblia tem sempre é muito frequente na Bíblia, que a noite é sempre o momento do perigo, e amanhã é o tempo de libertação. Você sabia, né? E isso aqui talvez lembre, olha que interessante, quando Jerusalém foi libertada do exército assírio de Senaqueribe. Deixa eu te explicar uma coisa, para a gente entender bem o que o profeta está querendo dizer. Damasco será arrasada. O reino do norte será arrasado. Com a queda da Samaria, o povo vai ser deportado. A Síria vai tentar fazer isso com Jerusalém. Não vai conseguir. Talvez aqui seja a lembrança de que aconteceu com o exército assírio de Senaqueribe em Jerusalém. Você sabe que em Jerusalém, o exército assírio de Senaqueribe cercou Jerusalém, mas não conheceu. Mas não conseguiram entrar em Jerusalém. Eles foram derrotados. E essa derrota, ela é contada justamente porque ela vem pela manhã. Lembra quando Jerusalém foi libertada do exército assírio de Senaqueribe de manhã. A gente ainda vai ler isso em Isaías capítulo 37. Isaías capítulo 37 vai narrar o momento em que o exército assírio de Senaqueribe tenta invadir Jerusalém e Deus vem em socorro do seu povo e liberta Jerusalém do exército assírio. Então, o profeta já está falando sobre isso, né? Quando veio a noite, houve terror, todo mundo com medo. E antes da manhã, nada mais restava deles. De quem? De manhã, o exército assírio foi reduzido a nada. Essa será a sorte daqueles que nos saqueiam. Quem nos saqueia? Os assírios. Esse será o quinhão daqueles que nos despojam. Quem quer nos despojar? Os assírios. Bom, que beleza! Assim, o profeta Isaías chama atenção para algo muito importante. Se você se mantiver fiel a Deus, você tem a vitória. Caso contrário, não. Et crucem Domini, fugit partes adversa. Vete teleu detribiuda, radix Davide. Aleluia.